Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto hoje é, mais uma vez, o diabo. Hoje queremos discutir a sua origem. Todo mundo vai responder que o diabo era um anjo de Deus que se rebelou contra o Altíssimo e quis tomar o lugar do Senhor. Não é isso que nós dizemos? Então, é certeza essa informação? De onde ela vem? Onde encontramos na Bíblia a explicação para a origem de Satanás? O que é que nós, com certeza, sem nenhuma margem para dúvidas, sabemos a respeito do rabudo fedido, né? Como eu gosto de chamar, de chifrudo também. A gente sabe que, na verdade, o diabo não tem chifre, nem rabo e nem fede, né? Se fosse assim, ninguém ia querer nada com ele. Mas a maioria das pessoas que eu conheço, embora nem acreditem que ele exista, fazem a vontade que ele determina. Ou seja, agem contra os interesses do reino de Deus. E é exatamente o que o diabo pretende, levar os seres humanos a ficarem contra a vontade de Deus. Por que que ele age assim? De onde ele veio? Quem ele é? O futuro dele a gente já sabe. O lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, aliás, um lugar preparado para ele e seus anjos. Jesus deixou isso muito claro. Mas, além disso, o que mais sabemos a respeito do diabo? E qual é a base da nossa informação? Conheço crentes que gostam de torturar demônios antes de expulsá-los para conhecerem um pouquinho melhor o nosso inimigo. Será que vale essa estratégia? O que é que você pensa a respeito disso? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Hoje, conosco, o pastor Flávio Calazans. Ele é ministro da Igreja Apostólica Renovação Cristã, lá em Alphaville. Paz e graça, pastor, tudo bem com o senhor? Prazer é todo meu, uma boa tarde a todos. Acredito que hoje vai ser uma tarde super especial com esse tema que tem colocado um ponto de interrogação há anos em muitos teólogos e cristãos, né? Muito obrigado pela presença do senhor. Onde é que fica a Igreja Apostólica Renovação Cristã? Nós estamos em Alphaville, na Alameda Araguaia, 122, Galpão 9. Muito obrigado pela presença do senhor. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Do outro lado, mais uma vez, o irmão Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção, ele que se prepara para assumir o ministério pastoral lá. Tudo bem, pastor Nicolas? Como vai o senhor? Boa noite, Heber. Tudo bom, graças a Deus. Obrigado mais uma vez pelo convite. Onde fica a Igreja Batista Redenção? A Igreja Batista Redenção fica na zona norte de São Paulo, na Avenida General Ataliba Leonel, número 3780, pertinho das estações de metrô Tucuruvi e Parada Inglesa. Muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Vejam só. E agora a gente vai ver a matéria cheia de curiosidades do nosso querido Zeca a respeito do chifrudo fedido, que é o inimigo da nossa alma. Vejam só. Para você que frequenta escolas bíblicas, com certeza hoje iremos abordar uma ótima pergunta para ser respondida pelo professor aí da sua classe. Ou até, quem sabe, esse tema já foi tratado, pois ele com certeza gera muita curiosidade. Queremos saber o seguinte: quem realmente é Satanás? Se ele é um anjo caído, onde aconteceu essa queda? Já que no Gênesis começa contando a história do homem. E se ele é um anjo, como pode ter essa imagem monstruosa que costumamos ver reproduzida? Afinal, de onde veio Satanás, o diabo? Onde na Bíblia é mencionado a respeito disso? O que sabemos com certeza sobre a origem de Satanás? Essa é a dúvida do Vejam Só de hoje. Primeira informação importante: temos que lembrar que existem diversas visões de teólogos e estudiosos em geral a respeito da origem e da forma de atuar do inimigo de nossas almas. Mas não existe, obviamente, um consenso total.
além de muitos detalhes que só são possíveis serem assimilados por inferência. 3 passagens das Escrituras são fundamentais para a compreensão de como Lúcifer, um ser criado por Deus, perfeito, tornou-se Satanás, a fonte e o principal instigador de todo o mal. Esses textos são Ezequiel 28, Isaías 14 e Apocalipse 12. Mas não são todos que concordam com as informações contidas nos textos que falamos. Por exemplo, o texto de Ezequiel levanta profecias, advertências e uma lamentação contra o rei de Tiro, uma nação das mais ricas daquela época, mas também orgulhosa e mesquinha. Podemos ver isso nos escritos do profeta. Mas a descrição do lamento sobre o rei de Tiro, que está em Ezequiel 28, principalmente nos versículos 12 a 15, não parece se tratar dele ou de qualquer outro homem, mas de uma criatura diferente. Porém, não são todos que defendem essa ideia. Outro detalhe importante é o surgimento do pecado no coração de Lúcifer. Esse é um outro mistério que não pode ser explicado de maneira satisfatória, pois ele teve início e continua existindo sem qualquer motivo que o justifique. Não havendo se originado em Deus, mas no próprio Lúcifer. O pecado é um intruso que continua existindo no mundo, mesmo sem possuir o direito legítimo de existência. Tema bem complicado esse, que depende muito de uma correta interpretação do texto bíblico. Por isso, fique bem atento. O Vejam Só de hoje irá debater sobre o que a Bíblia fala com relação ao surgimento de Satanás. Nós já estamos no ar. Vamos lá. Hoje vamos conversar sobre o que sabemos a respeito da origem de Satanás. Conosco o pastor Flávio Calazans, da Igreja Apostólica Renovação Cristã, lá em Alphaville, a quem nós agradecemos mais uma vez por ter aceito o nosso convite e já endereçamos a pergunta. Como é que, na sua primeira fala, pastor, como é que o senhor responde a pergunta tema? Olha, quero começar analisando esse tema. O Dr. John Stott, ele aniquilava essa prorrogação de muitos teólogos de falar que o inferno não foi criado para os homens, porque Deus, sendo tão bondoso, não poderia criar o inferno, né, para lançar a imagem e semelhança dele, né? E nessa constituição onde ele elaborou essa crença, essa teologia própria dele, veio outros depois, né? Robert Bell, que é um grande teólogo também, mas dentro da nossa constituição teológica e até mesmo crença, nós analisamos o que a Bíblia nos fala, né? Ele foi criado em Ezequiel 28:13, e tudo que tinha de melhor, tudo que tinha de mais valioso, hoje diferente, né? Na Terra existem muitos homens que elaboram isso como uma parte excluída do que Deus realmente constituiu no céu. Quando diz aqui que ele foi criado no Éden, que não era o Éden onde Adão e Eva estavam, né? Era realmente o céu. Alguns teólogos dizem que isso não existe. Por quê? Porque essa herança que Deus deixou para o homem foi uma herança de salvação, não uma herança de condenação. Então, eu acredito muito naquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia, ela está escrita que Satanás, ele foi criado, ele foi um querubim ungido, todas as melhores pedras, as pedras mais preciosas estavam sobre ele. Ele foi criado com perfeição até o dia que a iniquidade entrou no seu coração. E nós comparamos isso, como foi colocado aqui no tema, com o rei, né? O próprio rei de Tito, né? Tiro, né? Então, a arrogância, a impetulância, o orgulho, tudo aquilo que é contrário àquilo que existe no coração de Deus,
acredito eu que é uma comparação das características que esse rei tinha com as características de Satanás, né? Muito obrigado. Esse foi o pastor Flávio Calazans, da Igreja Apostólica Renovação Cristã. Agora a gente vai ouvir o pastor Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção. E o senhor, pastor, o que é que nós sabemos com certeza sobre a origem de Satanás? Realmente, Heber, nós temos informações bem escassas na Bíblia a respeito da origem de Satanás. Isso é algo relevante para a gente. O fato da Bíblia, em seus 66 livros, citar algumas vezes, mas não muitas vezes, Satanás, mostra para nós que essa não é a ênfase bíblica. Falar do diabo não é a ênfase da Escritura. E falar desse assunto, aliás, sempre remete à nossa mente àquilo que C.S. Lewis fala quando ele abre o seu Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ou antigamente era o nome Cartas do Inferno, né? Onde ele fala que os seres humanos incorrem em 2 perigos quando tratam desse assunto. Ou um interesse excessivo na figura do diabo e dos seus anjos, né? Ou um ceticismo mortal, acreditar que não existe nada dessa realidade sobrenatural. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos manter esse equilíbrio também. Lembrar que o foco da Escritura não é o diabo. Mas a Bíblia dá algumas informações para a gente, mas dá poucas informações suficientes para a nossa santidade, para a história da redenção também e a vida da igreja, né? E dentre essas informações, eu particularmente acredito que os textos de Isaías 14 e Ezequiel 28, que tem toda uma tradição histórica, né, na interpretação bíblica, são textos que realmente são questionáveis quanto à presença ali de Satanás ou não, se o texto realmente se refere a Satanás ou não. Ao longo do programa, eu quero mencionar alguns detalhes desses 2 textos, mas o que nós podemos saber com certeza a respeito do diabo, sobre a sua origem, são informações que o Novo Testamento dá, por exemplo, sobre o pecado dele ter a ver com orgulho. 1 Timóteo fala que o pastor, o aspirante ao pastor, ele não deve ser novo na fé para não incorrer na condenação do diabo. 1 Timóteo, capítulo 3, deixa isso claro para a gente. Algo que nós sabemos com certeza a respeito disso. 1 Timóteo 3,6 fala que o pastor não deve ser novo na fé para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do diabo. Mas Paulo não desenvolve o que seria essa condenação. Ele só nos fala que tem algo a ver com orgulho. Por isso que alguns, inclusive, relacionam 1 Timóteo ao episódio de Ezequiel 28. Outra informação que nós sabemos, por exemplo, a respeito da origem de Satanás, é que ele, sendo a criação de Deus, ele foi criado perfeito, ele não teve pecado quando ele foi criado. Alguns, inclusive, colocam essa perfeição no meio, a criação dos anjos, no meio do relato da criação dos 6 dias ali de Gênesis, onde Deus olha para a criação toda e fala que tudo é muito bom. Alguns falam que em algum momento daquela história, os anjos foram criados, Satanás estava ali também, e era tudo muito bom, não havia nenhum pecado. O livro de Jó, no capítulo 38, mostra um pouco dessa realidade também para a gente, quando nós vemos Jó 38, no meio de todos os questionamentos, né, que Deus faz repreendendo a Jó, nós vemos no versículo 6, onde estão fundados os seus alicerces, ou quem lhe assentou a pedra fundamental aqui da criação, né? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Aqui, no livro de Jó, a referência aos filhos de Deus certamente se refere aqui aos anjos, já que no começo do livro de Jó nós percebemos isso. Então, nós sabemos que essa alegria, todo esse júbilo aqui, no início da criação, mostra que todos os anjos participavam daquele momento em santidade, ali junto a Deus. Então, nós não sabemos ao certo quando o pecado de Satanás aconteceu, quando toda aquela rebelião aconteceu, mas nós sabemos que certamente foi depois da criação e antes do relato da queda do homem. O motivo disso que nós temos com certeza é relacionado ao orgulho, já que Paulo enfatiza isso em 1 Timóteo e alerta a respeito daqueles que desejam ser pastores nesse sentido. Mas o texto de Isaías 14 e Ezequiel 28, como a gente deve conversar aqui mais sobre esses 2 textos, realmente tem alguns pontos ali que parecem não apontar tão precisamente assim para esse relato histórico da queda de Satanás. Bem, agora você aí de casa que vai responder a nossa enquete, né? Está lá no Facebook. O que sabemos com certeza sobre a origem de Satanás é o tema do programa, mas a pesquisa que nós estamos fazendo tem uma pergunta um pouquinho diferente. Vamos ler? Você crê que Isaías 14 e Ezequiel 28 se referem à queda de Satanás?
Então, essas passagens da Bíblia, de Isaías e Ezequiel, referem-se à queda, ao surgimento do diabo, né? Quem responder que sim, é porque crê nisso, né? Quem responder que não, vai dizer então que Isaías 14 fala do rei da Babilônia e Ezequiel 28 fala do rei de Tiro, personagens humanos literais, tá bom? Vamos ver qual vai ser o resultado no final do programa. A gente vai ver o resultado da enquete até o momento da nossa gravação, evidentemente, tá? Deixa eu te falar um pouquinho da grade. A Academia Teológica da Graça de Deus tem curso bíblico para você que quer conhecer as Escrituras. No Brasil inteirinho tem. É só você ligar amanhã no horário comercial e falar com o pessoal da grade. Sábado funciona a grade, tá? 3115-0819, 3115-0819. Se bem que amanhã, sexta-feira, ainda você vai falar com certeza também no horário comercial com o pessoal da grade. Dá o endereço onde você mora e fala assim, olha, eu moro em tal lugar. Aí obtém a resposta e você pergunta quais são os cursos que a grade pode me oferecer nesse endereço, né? Além do curso bíblico. Tá bom? Tem curso de tudo quanto é coisa na grade, tá? Tem canto, tem administração de igreja, tem quem quer aprender a tocar instrumento, tem o curso de análise bíblica, curso de escatologia, tem curso de história, tem muitos cursos na Academia Teológica da Graça de Deus. Bom, aí você liga lá. E se você quiser conhecer um pouquinho o nosso trabalho, meu trabalho pessoal, visite o blog ebercocarelli.blogspot.com.br. Tem novidades lá, tem alguns vídeos que eu já gravei, nós estamos tentando postar, está dando um pouquinho de trabalho. Eu acho que o fedido está me atrapalhando lá, né? Mas tem artigos novos, escritos, e tem vídeos também e sermões novos para você ouvir. Todos eles no blogspot.com.br, né? O Heber Cocarelli. A gente vai para o intervalo, volta já. Olha, eu não sei se você já mandou a sua foto, seu vídeo. Faça isso, tá? O presente que você vai ganhar, se você vai concorrer, você pode ganhar um presente, é muito legal. Além do fato de a gente te ver, né? Então você tem a oportunidade de fazer a fotografia, ou o vídeo, ou as duas coisas. Você manda aqui. Só poste no facebook.com/programa Vejam Só. As instruções para o vídeo estão no Facebook. São as de sempre, né? O celular deitado, tal, mais ou menos 15 segundos. Você dá o recado que você quiser para nós aqui, tá bom? O presente é a estadia de um final de semana na pousada lá em Ubatuba, pousada da Fortaleza, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, lugar maravilhoso. Essa pousada fica a 80 passos da praia da Fortaleza, uma das mais badaladas lá de Ubatuba, né? E, inclusive tem desconto para pastor, quem quiser, é só pegar o telefone e ligar lá, viu? Aí, ó. O presente é até 5 pessoas, uma diária de final de semana para até 5 pessoas na pousada da Fortaleza. Faça a foto, faça o seu vídeo. Primeira foto de hoje vem lá de Minas Gerais, em Pouso Alegre, lugar muito bacana, do lado de uma cidade que muita gente acha que não existe, mas existe, que eu já fui lá várias vezes, chamada Marmelópolis. Muito legal Marmelópolis, onde havia as fábricas de marmelada. E foi lá que eu conheci Marmelau e a vara de marmelo também, né? Do lado lá tem Pouso Alegre. Pouso Alegre tem o Andrei José, esse irmão muito simpático que está assistindo ao Vejam Só aí com a gente. Do lado do emoji ali. Deus te abençoe, Andrei. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos para Pernambuco, em Sertânia, lá em Pernambuco, estado que eu já tive 2 vezes. O povo raçudo que tem em Pernambuco, gostei demais de ir lá. Nós temos o missionário William Rafael e a esposa Gesiane Rodrigues. Eles são da Igreja Presbiteriana e estão como missionários lá em Sertânia, no interior de Pernambuco. Parabéns, William. Um ósculo santo para você e para sua esposa Gesiane.
E um abração ao povo de Pernambuco. Faz muito tempo que eu não passo por lá, mas é um povo muito legal. A única coisa que eu não gostei foi a insistência em eu comer buchada de bode. A carne de bode eu comi, mas a buchada não, né? Será que o William já comeu buchada, William? Vamos para o interior de São Paulo, em Limeira, cidade onde meu pai nasceu. O Sérgio e a Sami assistem ao programa, vejam só juntos. Olha que bacana, olha que casal legal. Boa sorte para vocês aí no dia do sorteio, viu? Deus abençoe o povo de Limeira. Agora a gente vai para Caieiras, que é uma cidade grande de São Paulo, né? Quase um bairro de São Paulo. A Sheila e o Daniel. Hoje a gente quase que só tem casal aqui, hein? Que bênção. Olha só que bacana. A Sheila e o Daniel assistem ao programa juntos. Louvado seja o nome do Senhor, né? E vamos para o Pará. Lá no Pará, estado que eu ainda não conheço, em Tucuruí, William Moura assiste ao Vejam Só. Quem sabe passando aí, né, William? A gente se cruza. Você bateu a foto no programa que eu estava com o mesmo paletó de hoje, acho que com a mesma camisa também, né? Maravilha. Deus te abençoe, William. Bom, vamos lá. O tema de hoje é o que sabemos com certeza sobre a origem de Satanás. Pastor Flávio, por que para o senhor, é muito claro, o senhor mencionou isso várias vezes na sua fala, que os textos de Isaías e de Ezequiel não se referem a seres humanos, mas sim a Satanás? Olha, quando eu coloquei aqui essa situação, eu vejo algumas características que são relatadas na Bíblia, buscando isso, visualizando isso no ser humano. Em Ezequiel diz algumas características de Satanás, onde também em Isaías, no capítulo 16, versículo 6, fala sobre Moabe, sobre a soberba dela, do seu furor, da sua jactância vã. E eu vejo o princípio, se nós analisássemos hoje, se nós estivéssemos hoje aqui na frente da cruz, acredito eu, se nós fizéssemos uma aposta aqui, e se nós fôssemos analisar todo o trajeto de todos aqueles que eram religiosos, todos aqueles que acreditavam que eram realmente filhos de Deus e serviam a Deus, na votação entre 3 pessoas que estavam na cruz, o arrependimento, ele pode ser trazido na nossa mente no último instante, aonde um homem que foi colocado numa cruz como um ladrão, como alguém que não tinha valor nenhum para a sociedade, todos ali embaixo, vestidos com Bíblia, com roupas da época, eram analisados como alguém que poderia ser salvo, mas alguém que estava na cruz, junto ao nosso Cristo, estava ali sendo levado para a morte eterna do inferno. Mas eu vejo que aquela cruz é o maior exemplo que o inferno não foi feito para o homem. O inferno, ele só vai ser feito, constituído e prolongado isso eternamente se o homem não entender aquele princípio, que até o último momento existe salvação na vida dele. Sendo ele um cristão, sendo ele alguém que nunca ouviu falar de Deus, mas no último momento existe a salvação. Então eu não acredito que o inferno foi feito para o homem. Eu acredito que o inferno foi feito para Satanás e todos aqueles que não se arrependerem, ou seja, todos aqueles que não entenderam aquela mensagem que Jesus deixou entre ele e as 2 oportunidades estavam do lado dele. Um homem que se arrependeu e um homem que não se arrependeu. Quando eu falo que o inferno não foi feito para o homem, é que o homem ainda, ele precisa entender aquela mensagem da cruz. Então, o inferno foi construído e planejado por Deus para Satanás. Exatamente. Tá, mas por quê? Como é que a gente sabe que Satanás merece o inferno e quando e de onde ele vem? A própria Bíblia diz em Ezequiel 28 que ele foi criado, ele foi ungido, um querubim, e ele, até o certo momento que essa iniquidade entrou no coração dele, ele era o guardião, ele andava sob pedras de fogo. A Bíblia diz que os
os tímpanos, os instrumentos foram elaborados, foram construídos a partir do momento que ele foi criado, para que ele pudesse ser algo diferenciado, uma referência, alguém que poderia ser exatamente constituído como aquele que ia levar os anjos, o povo de Deus a adorar o nosso Deus com uma maestria ímpar. Mas o que nós estamos discutindo aqui, e é uma palavra que entra no meu coração agora, num ambiente de perfeição, num ambiente de glória, num ambiente sem pecado, num ambiente sem mácula, como poderia isso entrar no coração de Satanás? E por que ele foi criado para ser desconstituído do céu? Isso é uma pergunta. Para que ele foi criado com tanta glória e depois ser constituído do céu e ser o maior, seguidor, ou seja, perseguidor daqueles que vão morar no céu? É uma boa pergunta. Agora, esse foi o pastor Flávio Calazans, da Igreja Apostólica Renovação Cristã, lá em Alphaville. O irmão Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção, já não vê com tanta convicção referências ao diabo em Isaías 14 e Ezequiel 28. Por quê, pastor? Certo, Weber. Tanto Isaías 14 como Ezequiel 28, como eu mencionei, eles têm toda uma tradição hermenêutica já histórica, interpretadas. É o modo como esses textos são interpretados ao longo da história. Vários pais da igreja, Tertuliano, Orígenes, Jerônimo, até alguns teólogos mais contemporâneos, eles olham realmente para os textos de Isaías 14 e Ezequiel 28 e veem ali uma referência, ou uma referência direta a Satanás, ou alguns teólogos que respeitam a possibilidade de não ser uma referência direta a Satanás, ao menos veem ali uma referência ao poder que está por trás dos reis de Tiro e do rei da Babilônia. Então, você tem esse campo aí para caminhar. Agora, a questão, Heber, na verdade, ela é maior do que simplesmente falar se o texto se refere ao diabo ou não, porque nós estamos aqui debatendo uma questão sobre a interpretação desse texto, sobre como nós vamos lidar com esse texto, e isso vai abrir precedente para como nós lidaremos com todo o resto da Bíblia em outras passagens. Porque o texto aqui, os oráculos emitidos, por exemplo, em Ezequiel 28, eles são destinados a um homem. O início do capítulo 28 de Ezequiel fala: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Então nós estamos falando aqui de uma pessoa, de um ser humano. Então, o modo como nós lidaremos com todo esse capítulo, bem como com Isaías 14, vai abrir precedente para como nós vamos interpretar outras passagens também. E aí surge a questão, porque, por exemplo, no versículo 12, que é quando começa o grande trecho ali debatido, se refere ao diabo ou ao rei de Tiro, ou se refere de alguma maneira ali aos dois, o versículo 12 fala assim: filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza, estiveste no Éden, jardim de Deus, tu te cobrias de toda pedra preciosa. E aí continua uma narração, continua um oráculo, aqui realmente nos remete a uma figura de muito poder, nos remete a uma figura extremamente poderosa, de glória, de pompa, algo que, não por acaso, os teólogos ao longo da história associaram a Satanás. O problema é como nós interpretaremos esse oráculo. Porque, por exemplo, se nós tomarmos o rei de Tiro como algo literal, como realmente uma referência ao homem, ao rei de Tiro, nós temos que lidar na sequência com o versículo 13, que fala que ele esteve no Éden. E é óbvio que o rei de Tiro não estava no Éden, a menos que ele estivesse lá escondido em alguma árvore ali no canto, até onde o relato bíblico nos diz, no jardim do Éden você tinha Adão e Eva. Mas o texto fala para nós que o rei de Tiro estava no Éden. Então nós entramos aí numa questão: ou o rei de Tiro não estava lá, ou essa linguagem se refere de fato a Satanás, ou uma possibilidade, aliás, uma possibilidade muito real, é que na literatura profética, no estilo de profecia, no gênero de profecia, é perfeitamente possível nós termos linguagem poética também.
Isso é comum, nós vemos isso várias vezes em momentos onde no meio dos oráculos, ali no meio da profecia, nós vemos trechos de poesia, nós vemos juízos de Deus pronunciados como poesias, e aqui pode ser o caso. E, aliás, é bem possível que esse seja o caso, porque se trata de uma linguagem bem poética aqui. Então, na verdade, essas referências todas aqui que aparecem, elas não seriam necessariamente a Satanás, mas elas seriam um modo de ilustrar a questão, é um modo de apresentar aqui o pecado do rei de Tiro, a posição a qual ele desfrutava e da onde ele estava sendo destituído e assim por diante. Então, isso é comum na literatura bíblica. Nós vemos a poesia junto ali à linguagem poética. E nesse sentido, algo que nos ajuda a entender ainda mais essa questão é que nós não temos no Novo Testamento nenhuma referência clara a respeito de Isaías 14 e Ezequiel 28. Existem algumas ferramentas de interpretação que nos ajudam nesse sentido, que os estudiosos chamam de dupla referência e também sensus plenior. A ideia de que uma profecia, quando pronunciada, ela tem um sentido imediato ao profeta, e tem um sentido posterior, que acontece em um momento que o profeta não tem nem ideia. Isso acontece, por exemplo, no próprio livro de Isaías, quando nós vemos que a virgem conceberá e dará à luz. Isaías está falando da sua própria esposa, e isso depois alcança uma dupla referência no momento em que Jesus encarna, no momento em que Jesus vem ao mundo. E nós, geralmente, essas ferramentas, elas explicam, elas revelam conteúdo do Antigo Testamento que é explicado e revelado no Novo, mas isso não acontece com Isaías 14 e Ezequiel 28. Nenhum momento do Novo Testamento nós temos uma referência a isso. Então, os teólogos que levam isso em conta dizem que, por conta dessa ausência, você não ter ali nenhum autor bíblico do Novo Testamento comprovando, citando Isaías 14, citando Ezequiel 28 com relação a Satanás, por não haver essa confirmação pela autoridade dos autores do Novo Testamento, então é possível que esse texto não seja referente a Satanás, porque você não tem esse material bíblico no Novo Testamento. Vamos ver o que os nossos telespectadores postaram, O Elton diz assim: apesar de levar a esse ser do mal o direcionamento do texto, mas está se tratando de reis humanos. Esses reis gostavam de ser deuses e eram considerados como tais pelos seus escravos e servos. O próprio Nabucodonosor é um exemplo, muito claro. O Sabino Neto: uma exegese bem feita da passagem, interpretando cada figura de linguagem dentro dos devidos contextos das passagens, não deixa dúvidas. As passagens se referem a reis humanos e utilizam um elemento das culturas em que esses reis estavam inseridos. Bom, mas aí, irmão Nicolas, os dois primeiros comentários concordam com a sua opinião, mas aí nós teremos um problema muito grave. Ficamos sem nenhuma explicação bíblica para a origem do diabo. A questão é ver até onde isso é um problema também. Como que não é? Porque, visto que, como comentei no começo, Satanás não é o centro da Bíblia, eu creio que as informações que nós temos a respeito dele sejam suficientes para nós lidarmos com a sua oposição, bem como com o seu modo de agir, Por exemplo, o livro de Gênesis, ele não começa falando a respeito da criação dos seres celestiais. Ele começa falando a respeito da origem do homem, do cosmos como um todo, mas também da origem do homem. Só um parênteses, eu achei curioso que eles mencionaram os dois comentários a respeito, com muita convicção, a respeito deles se referirem a deuses humanos, reis humanos, E o versículo 2 de Ezequiel 28 diz que o rei de Tiro, o coração dele se tornou arrogante e ele disse: sou um Deus, eu me assento no trono dos deuses, no meio dos mares. E aí Deus fala: entretanto tu és homem e não Deus, embora consideres o teu coração como se fosse o coração de um Deus. Então realmente você tem uma petulância, uma arrogância muito, muito grande por parte desses homens que se sentiam deuses. Mas o fato desse texto não se referir
a Satanás, a origem dele, bem como Isaías 14, aqui se referindo a homens, então, Isaías 14 também, ao rei da Babilônia, o fato de nós não termos informações tão precisas a respeito do diabo, só reforça que ele realmente não é o centro da Bíblia. E mais, mostra que Satanás não é um Deus mau, que, aliás, é uma vertente muito comum na mente das pessoas, acreditar que Jesus é o Deus bom do universo e Satanás é o Deus mau, e os dois brigam ali num embate eterno para saber quem salva mais almas, não é? E a Bíblia, em momento nenhum, coloca Satanás no mesmo nível do Senhor Jesus, e muito menos em termos de poder, em termos de soberania, e talvez a ausência dessas informações mais precisas apenas reforcem isso para nós. Satanás é como um anjo. Nós não temos, por exemplo, a origem de Miguel. Nós não sabemos a origem de Miguel na Escritura. Nós não temos um relato exaustivo a respeito disso, não apenas pelo fato de que o centro da Bíblia não está nos anjos, mas também pelo fato de que estes seres atendem aos propósitos de Deus e fazem parte ali da história da redenção. Então, a ausência dessa informação, se aqui realmente se refere a homens, né, e não a Satanás, realmente não compromete a nossa teologia. Agora, uma coisa importante, Heber, como eu mencionei, todo esse trecho, ele é realmente questionável. O fato as referências aqui são muito contundentes. São palavras duras aqui e que realmente nos remetem a uma ideia de alguém muito poderoso. Para a nossa teologia, se estes relatos não forem uma referência clara a Satanás, nós não perdemos nada com isso. A nossa teologia não é afetada em nada com isso. Não há nenhuma informação aqui que nós tenhamos que nos dê um vislumbre especial a respeito de Satanás e da sua obra, do modo como ele age. O senhor concorda, pastor? Eu discordo porque nós estamos falando aqui de um ser poderoso, sim. Mas quando o senhor citou que o rei de Tiro esteve no Éden, ele não esteve no Éden. A Bíblia, ela relata que as características do rei de Tiro trazem a atenção para tudo aquilo que Satanás teve para ser expulso exatamente do céu. Então, quando a Bíblia diz que o rei de Tiro, diz aqui: ó filho do homem, levanta a lamentação sobre o rei de Tiro. Assim diz o Senhor: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele não está falando do rei de Tiro, e sim aquele que habita nele. Do mesmo jeito que eu creio no Espírito Santo de Deus está em mim, e por isso que eu tenho exatamente as referências e as características de Cristo, esse rei de Tiro, ele tinha exatamente as características de Satanás, porque o Espírito de Satanás estava nele. E como é que o senhor explica então, pastor, aquele texto que o Nicolas leu? Eu vou ser Deus e tal. E Deus responde: não, você é homem. Isso, exatamente. Porque essa característica que o próprio Satanás teve no céu para ele ser exatamente expulso de lá, certo? É a mesma característica que muitos homens hoje têm. Hoje existem muitos líderes espirituais que acreditam que são Deus. Existem igrejas hoje que eles estão no meio do louvor. O líder entra, eles têm que parar o louvor para bater palma para ele. Eu já presidenciei isso. Hoje existem pessoas que acreditam que são Deus. E a mesma característica vai ser até a hora que o nosso Jesus voltar. O homem, ele tem características que podem ser avaliadas como aquele que realmente tem o Espírito de Deus e aquele que tem o Espírito de Satanás. E isso é em qualquer nível, em qualquer religião. Então, deixa eu ver se eu entendi. A ideia que o senhor está transmitindo é: Ezequiel e Isaías falam de rei de Tiro ou de rei da Babilônia, porque eles encarnavam... Não falam encarnar. Eu falo que é o seguinte: existem hoje, a encarnação em si, para quem está assistindo, pode ser avaliada de uma outra forma. Eu vejo que o mesmo Espírito, então, eles estavam endemoniados. Exatamente, eles estavam sendo direcionados por esse Espírito. Quando esse Espírito habita no homem, ele pode ele não é mais direcionado pelos fatores que ele escolheu para ele. Hoje uma criança, ela nasce, o pai, ele projeta um futuro para ela, mas quando ela tem esse discernimento de quem ela quer ser, ela pode tanto ser uma pessoa boa, como pode ser uma pessoa avaliada como uma pessoa ruim.
Então, hoje, nós avaliamos aqui líderes, né? Essas duas pessoas estão sendo aqui avaliadas, ou algumas passagens bíblicas de pessoas que tinham as mesmas características de poder, as mesmas características de arrogância, de impetulância, de orgulho, as mesmas características de ser pessoas poderosas e avaliavam-se como deuses, porque tinham as mesmas características de Satanás. E por isso que Satanás, exatamente, ele tinha todo o poder. Ele tinha todo o poder que nenhum dos anjos, nenhum dos querubins, nenhum dos serafins tinham. Ele tinha. Como alguns homens hoje, sendo o rei de Tiro, seja um líder espiritual hoje, ou um governante, as características, elas são avaliadas independente do tempo. Bom, preciso chamar um intervalo, nós estouramos. No próximo bloco a gente vai continuar a discussão e tem algumas questões aqui que são muito importantes. Satanás é a fonte do mal? Não haverá pecado nem mal no céu, porque Satanás não estará lá, né? Por que o Nicolas crê que o príncipe de Tiro era um homem, mas crê que o príncipe da Pérsia, lá de Daniel, é um demônio? Ahá! Te peguei. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje discutindo a origem do diabo. Não, pode deixar que eu pego aqui. Não se preocupa, não. Quero saber do irmão Nicolas, por que o príncipe de Tiro, em Ezequiel 28, é um homem, e o príncipe da Pérsia, em Daniel, acho que 10, se não me engano, é um demônio? Muito bem, Heber. A questão ali, por exemplo, no livro de Daniel, o livro de Daniel, em primeiro lugar, ele é um livro que ele tem muitas características apocalípticas também, né? Tem um conteúdo bastante apocalíptico. Então, vez ou outra, alguns termos usados ali, alguns títulos usados ali, próprios já explicam para nós o que Daniel está vendo, o que está acontecendo ali, né? Mas, Nico, agora, em Ezequiel... O livro de Apocalipse cita mais Ezequiel do que Daniel. Sim, com certeza. Mas na questão, por exemplo, do livro de Daniel, no capítulo 10, o trecho que o senhor citou aqui é no versículo 12. Daniel está tendo uma visão de um homem, então esse homem fala: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Mas você percebe, é nítido em todo o trecho aqui, que Daniel está tendo um vislumbre de uma realidade espiritual aqui. Sim. Enquanto que no o livro de Ezequiel, bem como em Isaías 14, não há nenhum indício prévio da narrativa que nos aponte para essa realidade sobrenatural, para esse vislumbre espiritual. No primeiro capítulo de Ezequiel, ele está vendo o céu. Sim, mas o capítulo 28 especificamente. Não, mas você quer lá em cada capítulo? Sim, aqui é claro, porque ele fala, naqueles dias, no capítulo 10 de Daniel, né, versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, estava chorando, não comi nada. Aí, versículo 4, no dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do grande rio, levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho. E você tem no versículo 7, só eu, Daniel, vi aquela visão. Então você tem aqui um vislumbre diferente daquele de Ezequiel. Em Ezequiel, aliás, era uma palavra de juízo. Aqui se trata de uma narrativa, de algo que estava acontecendo. Você tem Daniel vendo um episódio, narrando um episódio, enquanto que Ezequiel se trata de uma profecia, se trata de um oráculo, bem como em Isaías 14 também. Então, apesar do estilo, os dois livros, né, serem proféticos e altamente carregados de conteúdo escatológico, né, essas diquinhas que vão aparecendo dos momentos e do que está sendo narrado, nos ajudam a entender um pouco mais, ainda que nós precisamos às vezes de mais atenção, nos ajuda a entender um pouco melhor quando se refere a um rei ou quando se refere a uma outra realidade maior do que o rei. Tá. Pastor Flávio, por que a serpente estava no Éden? Porque tem resposta para isso? Olha, é muito complicado, né? É muito complicado ter essa resposta, porque acredito eu que, da mesma forma que nós estamos falando aqui sobre
o Éden, onde o próprio Satanás, né, ou seja, Lúcifer, estava, era um lugar onde tinha paz, onde tinha comunhão, onde a Bíblia diz que Deus descia na virada do dia para falar com o homem, né? E a própria serpente estava ali, né? Mas o engraçado, que abrindo um parênteses, a Bíblia diz que a mulher, só para não fugir, mas para ter uma origem do que nós estamos discutindo, a mulher viu que era bom a fruta. Viu que era bom. Quando você analisa isso, pastor, acredito eu, as pessoas que estão nos assistindo, viu que era bom. Viu que era bom. Olha só. Esse próprio espírito, né, que nós estamos falando aqui, Satanás, quando nós olhamos, né, nós analisamos aquilo que nós queremos. Eu tenho uma frase que eu sempre falo: o brasileiro compra com os olhos. Ele vê uma roupa, ele fala: vou ficar bem nessa roupa. Ele vê uma comida, eu vou saborear essa comida. E a Bíblia diz que ela viu que era bom para o paladar dela. Como que ela viu que era bom para o paladar se ela nunca tinha experimentado aquilo? Se ela nunca tinha sentido nem o cheiro, porque nem se aproximar ela podia. Ou seja, o próprio Satanás desperta aqui características que o ser humano acredita que não tem. Então, o que eu vejo as mesmas características que nós estamos falando do rei de Tiro e alguns outros que são relatados aqui, são características que ele desperta em nós, não só a arrogância, não só o orgulho, mas uma vontade, um gosto daquilo que nós nem imaginávamos que existia. Então, são características que nós temos que avaliar. E por isso que eu trago essa reflexão, e voltando ao que o pastor falou, que o rei de Tiro estava no Éden. Não, ele não estava no Éden. É exatamente esse espírito que habitava nele que trouxe essas características que relataram tudo isso que nós estamos colocando aqui. Rapidamente, só mencionando aqui algo, se eu conseguir entender bem o raciocínio do pastor Flávio, eu concordo plenamente que as referências às características de Satanás, elas podem ser perfeitamente vistas nos filhos de Satanás. Isso é algo óbvio pelo ensino bíblico de 1 João, por exemplo. 1 João fala diversas vezes que os filhos das trevas se comportam como o seu pai, que os filhos do diabo se comportam como o pai e assim por diante. Então, isso é óbvio. Agora, a questão aqui de Ezequiel é saber como interpretar essa passagem. Aliás, a minha expectativa nisso era que o pastor Flávio mencionasse elementos aqui que nos ajudassem nessa hermenêutica, que é uma hermenêutica difícil. O livro de Ezequiel, bem como o livro de Isaías, são livros complexos. Agora, por exemplo, falar que o pastor Flávio mencionou que estar no Éden, que esse Éden aqui que o rei de Tiro supostamente estava, se referindo a Satanás, era um Éden celestial, é uma interpretação que não é apenas poética, ela chega a ser até alegórica nesse sentido, porque a gente está tomando um Éden aqui, um Éden espiritual e não um Éden real. Por quê? Então, com base em quê? Da alegoria? Porque o texto não nos fala a respeito de um Éden espiritual. Então é o Éden literal. É o Éden literal. Agora, o rei de Tiro não estava no Éden literal. Portanto, quem é que estava no Éden literal? Portanto, uma outra conclusão muito possível que eu mencionei no começo do programa é aqui se tratar de uma linguagem poética. Não. No sentido... Só um momento, pastor. No sentido de que estar no Éden significa ele ter tudo em abundância. Algo que ele não precisava de nada, o que é perfeitamente possível olhando os versículos anteriores, onde o rei de Tiro havia se tornado tão soberbo e conseguido tanto sucesso, que ele foi colocado por Deus numa posição de perfeição diante dos outros. O rei de Tiro tinha tudo isso, o senhor tem toda a razão, o diabo também. Sim, só que mas é uma característica comum. Agora a questão, Éber, é se nós interpretaremos isso daqui como uma referência a Satanás ou uma referência à posição do rei de Tiro. Esse é o grande desafio. No capítulo 14 de Ezequiel, as semelhanças 28, são óbvias. 28:14 diz assim, no segmento dessa palavra, depois que ele é citado, que estava no Éden: tu eras o querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo,
estava no meio das pedras afogueadas e andava. Perfeito era nos teus caminhos. Ou seja, ele está exatamente falando daquele que habita no coração daquele homem. Ou ele fala, tu estavas no Éden. E você está falando de uma pessoa, não só, você não está falando do ser humano, ele está se relatando daquele que habita no coração daquele homem. Eu quero que o senhor me mostre um indício. Tá aqui. Um indício de quando ele diz assim, filho do homem, nós estamos falando como pastores. Sim. Nós pastoreamos pessoas. Quando as pessoas chegam na tua igreja, pastor, com um problema sentimental, com um problema financeiro, com uma enfermidade, qual que é a autoridade que nós usamos para realmente mostrar para essa pessoa que existe uma cura, existe uma salvação, existe uma libertação, existe uma restituição? Qual autoridade que o senhor usa? A autoridade de Jesus. Nós só podemos fazer isso na autoridade de Jesus Cristo. Então, eu não posso brigar com Satanás. Então, o senhor está falando... Eu não posso brigar com Satanás, mas o Espírito que está em mim, Jesus, pelo sangue de Cristo, nós podemos lutar contra Satanás. Então o próprio Deus está falando, filho do homem, falou para Ezequiel, vai e fala para o filho de Tiro, para o rei de Tiro, certo? Que ele está achando que ele é Deus. Então eu vou falar algumas características para ele. Você está achando que você é isso, porque o seu trono está no meio dos mares, certo? E aí o próprio Deus já leva direto. Agora não é mais Deus falando para Ezequiel, é o próprio Deus falando, você estava no Éden. Por quê? Onde há essa mudança? Aqui, ó. Onde é o segmento. Ele está seguindo. Estava no Éden. Fala para ele. Ezequiel não estava falando diretamente para o homem. Ezequiel, como profeta, o profeta, quando vai levar uma passagem, não tem que falar para o homem. Ele está sendo direcionado por Deus. Então, a passagem de Ezequiel para este homem Tiro era falar que aquele que estava habitando nele, era exatamente aquele que estava no Éden. Então, aquele pastor, que tinha toda a autoridade, toda magnitude, todas as pedras preciosas estavam sobre ele e ele caminhava ali. Nós temos que correr com o tempo, vou pôr o povo fala, enquanto isso vou pedir para o senhor pensar numa pergunta e depois o irmão Nicolas comenta a sua resposta. Se é assim, como o senhor está dizendo, que Ezequiel 28 e Isaías 14 se referem no fundo a Satanás, por que há referências num dos dois, que eu não lembro agora qual é o texto, capítulo, qual o livro, há referências ao inferno, que o inferno se abalou com a chegada dessa figura lá, né? É o Hades, na verdade não é inferno, é o Hades. Acho que é o Sheol que fala em Isaías. Isaías, fala que o Sheol se abala com a chegada dessa figura lá, se na verdade a figura é o Satanás. Vamos ver o que o nosso querido Zeca apurou lá na Crentolândia sobre o tema de hoje. A Bíblia fala sobre a origem ou a criação de Satanás? Na minha opinião, sim. Tá bom? Fala da criação dele não como Satanás, né? Como conhecido como o demônio, mas como um anjo de luz que foi criado por Deus, dirigia o coro lá celestial e ficou orgulhoso, quis ser como Deus, portanto foi banido. Aí sim a origem de Satanás, então sim. Tem que chegar e dar uma lida lá para ver como que tá a tradução, ver como que tá. Que Ezequiel fala do querubim ungido, né? Ali fala querubim ungido que Satanás ele estava ao seu redor, né? Agora em Jeremias tem que ver se é o mesmo texto, se vê se tudo mesmo, se dá certo mesmo. Mas, por exemplo, na sua opinião, você acha que a Bíblia fala sobre a origem de Satanás? Fala sim. É isso aí. Eu acho que sim, cara. Da queda toda de Satanás, a Bíblia deixa bem especificada. A Bíblia diz que Deus criou. Então, se Deus criou a gente cristão, a gente acredita. A gente acredita que existe, né? E que ele é real. Disso não tenha dúvida alguma, de que o diabo existe, que ele é real, misericórdia, não precisa nada, né? Basta olhar, que você vai ver, né? Agora, de onde ele veio, aí já é outra história. O Diogo Henrique diz assim, por trás dos governantes citados nessas passagens estava o príncipe das trevas, por isso há uma dupla referência. Existem coisas que se referem a Satanás e outras aos reis. A pergunta certa seria, essas passagens falam também da queda de Satã?
O César Fontoura diz, acredito que sim, mas meu professor Carlos Augusto Vailate prova o contrário. Então, o César Vailate não provou muito, né, o Fontoura? Porque o Carlos Augusto Vailate diz que não, mas você acredita que sim, então o professor ainda está devendo. Coitado Vailate. O Mesaque diz assim, a hermenêutica de Orígenes do século IV cooperou para tal tradução em alegar que ambos textos dão alusão a Satanás. A hermenêutica literal é mais apropriada, consistente e plausível para interpretar ambos os textos, alegando que ambos são metáforas sendo direcionadas aos reis. Como é que a tradição rabínica vê esses dois textos? Não sei te dizer especificamente da tradição rabínica, Heber, mas é claro que ao longo de toda a revelação do Antigo Testamento, o conceito que os judeus tinham a respeito de Satanás e da sua atuação, ele é um conceito bem restrito se comparado ao que nós temos hoje. Por isso, certamente, o que nós vemos hoje com tanta clareza ali, em Isaías 14 e Ezequiel 28, talvez não fosse tão claro assim para eles, porque nós já temos um corpo de revelação maior. Mas é interessante que um deles mencionou Orígenes, né, que eu tinha falado, Orígenes, o pai ali da escola de Alexandria, forte na interpretação alegórica da Escritura, mas é interessante uma outra menção que ele fez falando a respeito de metáforas, das metáforas desse texto se referindo aos reis, né? Só para mencionar, Heber, rapidamente, para não deixar o pessoal de casa em dúvida sobre que tipo de metáfora seria essa, por exemplo, o pastor Flávio falou sobre o querubim. O que seria esse querubim da guarda? Então, se não Satanás? Existe um texto muito bom na internet falando a respeito disso, um artigo falando a respeito desse assunto, e quando ele menciona especificamente esse trecho, é interessante o paralelo que ele faz. É claro, é um possível paralelo, né? Uma possível explicação para essa metáfora. Mas em Ezequiel, os querubins são aqueles que atuam no serviço a Deus, são aqueles que guardam o próprio trono de Deus. E nós precisamos lembrar que Tiro, ali Sidom, ficavam na região da Fenícia, né? E a construção do templo foi basicamente feita a partir dos cedros do Líbano, que eram muito bonitos e poderosos, imponentes, né? E a fama deles percorria todo o mundo antigo. E quando nós lemos aqui, falando te coloquei como querubim na guarda, e estivesse sobre o Monte Santo de Deus, aqui pode ser uma referência à participação daquele reino ou daquele rei diretamente na construção do templo, certo, na participação daquilo. Então esse seria o tipo de metáfora que nós estaremos lidando aqui, algo cultural para aquele rei, que ele entenderia aquela referência. Pastor Flávio, a gente precisa terminar o programa, mas eu queria saber do senhor, se está se referindo a Satanás, os textos, por que lá em Isaías o profeta fala que o Sheol se abalaria com a chegada, com a queda, né, do diabo? Sim. Quando o profeta diz isso, na verdade, toda a construção de Deus, ela foi tão perfeita. Eu quero, antes de ir para esse texto, eu quero voltar um pouco em Gênesis, quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. A terra era perfeita, até Satanás cair nessa terra. Nós vamos fazer um debate sobre isso, a teoria isso, do intervalo. Então, veja bem, o Sheol, ou até mesmo as citações foram aqui colocadas, se abalou exatamente por quê? Porque o mundo espiritual não tinha ainda esse relacionamento entre aquele que era perfeito e aquele que foi o imperfeito. O mundo espiritual se abalou com tudo isso, porque a forma que Deus lançou Satanás para essa prisão, para esse estágio de aguarde, até realmente a finalização da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo espiritual não tinha essa experiência, de ser confrontada com esse que trouxe tantas malignidades, e junto com ele não veio sozinho,
todos esses anjos caídos que vieram juntos, né? Então foi uma deformação no mundo espiritual, onde essa confrontação ainda não tinha sido confrontada e nem sendo apresentada, né? Okay. Como a gente pode colocar. Infelizmente, nosso tempo acabou. O Felipe diz, ainda que de maneira indireta, refere sim a Satanás, porque o sentimento de orgulho ou vaidade é a raiz de todos os pecados, isso desde o Jardim do Éden, e partiu de Satanás. Pois bem, se você quiser continuar o debate, o pastor Flávio Calazans, da Igreja Apostólica Renovação Cristã, e o irmão Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção, estão à sua disposição. O contato deles está publicado no Facebook. Aliás, que a gente vai para lá agora para ver o resultado da nossa enquete. Vamos lá? 71% acreditam que Isaías 14 e Ezequiel 28 fazem referência à queda de Satanás. 29% disseram que não. 500 pessoas votaram. Vamos terminar o programa, que já estourei o tempo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por terem vindo. Até a próxima, se Deus quiser. E o Rabudo...